Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Antes de iniciar, o que eu quero compartilhar com vocês, eu gostaria de compartilhar algo no meu coração. Com a notícia do falecimento da Dona Ivonete, eu tenho que confessar que meu coração está triste com essa notícia. Feliz, porque eu sei onde ela está, na presença do Senhor. Mas triste, porque a Dona Ivonete ela teve um papel muito importante na nossa comunidade. Ela foi membro da nossa igreja desde a década de 70, quase 50 anos membro aqui entre nós. E ela dedicou a sua vida a Deus. Ela sempre disposta a servir. E ela era uma cozinheira de mão cheia. Então ela estava sempre disposta a servir na cozinha, inclusive trabalhou como funcionária aqui da nossa igreja, numa época em que nossa equipe almoçava junta, lá na época da Vila Yara ainda, e ela chegava a fazer milagre com comida. É verdade, ela conseguia transformar casca de maracujá em pêssego. Impressionante! E tão deliciosa que era aquela sobremesa. Sempre com um sorriso no rosto e sempre disposta a servir. Mas eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com a Dona Ivonete, que marcou a minha vida. Uma experiência muito simples, mas muito importante. Logo que eu me converti, eu compartilhei com ela a minha dificuldade de ter uma vida devocional constante. E a Dona Ivonete falou assim: meu filho, você sabe que isso é uma dificuldade mesmo. Para mim também é. Mas sabe o que eu decidi fazer? Eu acordo muito cedo para ir trabalhar, mas eu decidi acordar mais cedo ainda, para eu poder ter um tempo de devocional, de leitura da Bíblia e oração. E aquilo me marcou, uma coisa simples. E ela me marcou com compartilhando essa sua experiência, essa decisão que ela teve. Que a gente possa aprender, pessoas assim, a amar a Deus, a servir a Deus de todo o nosso coração. E hoje, Dia dos Pais, eu quero parabenizar a você, papai, pelo seu dia. Nós, pais, sou pai também, temos um papel extremamente importante na vida dos nossos filhos. Nós precisamos assumir esse papel que temos. Não é uma tarefa fácil, mas ela pode ser cumprida na dependência do Espírito de Deus. E o pai, ele costuma ter um papel, vários papéis, mas um papel muito específico na vida dos seus filhos. O papel de incentivar os seus filhos a enfrentarem os desafios que o mundo oferece, que a vida oferece, e os seus medos também. Então, é o desafio para andar de bicicleta, é o desafio para pular da borda da piscina. Isso eu aprendi com meu pai. Ele trabalhava numa grande empresa, não existe mais, acho que ela deve existir, mas não mais aqui em Osasco. Ele era funcionário da Brown Boveri, uma grande empresa em Osasco, e que havia um clube. Ele me levava direto naquele clube e ele ficava dentro da piscina dizendo: vem filho, pula, 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 e eu morrendo de medo, e ele me segurava nos braços, Tudo bem que às vezes ele deixava eu cair, engolia um pouco de água, mas depois ele ia lá e me pegava. E é isso, os pais têm esse tipo de função: ajudar os seus filhos a crescerem e se desenvolverem, enfrentando os desafios e os seus medos também. E sempre fica na retaguarda, atento para as necessidades, decisões importantes e dispostos a tirarem os seus filhos de momentos difíceis, momentos de perigos, quando eles acontecem. Algumas vezes eles demonstram, sabe, o pai ninja, habilidades assim extraordinárias para protegerem os seus filhos. E eu quero compartilhar com vocês alguma dessas proezas, desses pais ninjas. As imagens que nós vamos passar nesse vídeo, elas não estão na sua melhor definição, mas nós podemos ver esses super-heróis, esses super pais defendendo
os seus filhos. Vamos ver no vídeo agora. There she's going again. Going again. John, don't hit him towards the swing. Or Sheila. Look at it. Look at it. Watch it. Hi, Ty. Are you swinging on your new swing? Whoa! Inacreditável. Não consigo abrir. Não consegue abrir. Eu não vou abrir a lata. Vamos, né? Vai que dá, vai que dá. Vamos, Liz. Vai que dá tempo, vamos lá. Aí, daqui pra uma. Enfia a faca embaixo. Caramba, hein? Fura a tampa, fura a tampa. Fura a tampa. Traz aqui, ó. Aê! Provavelmente muitos de vocês já viram essas imagens, mas está aí, né? Ações ninjas dos pais para protegerem os seus filhos. Claro que nós não conseguimos estar todo o tempo com eles, não é? Mas estamos dispostos a oferecer até a própria vida para cuidar, para salvar, para proteger os nossos filhos. E não posso também deixar de lado, né? Deixar de mencionar as mães. Porque com certeza, por amor, tanto pais quanto mães estão dispostos a fazer sacrifícios e enfrentar grandes perigos para ajudar, cuidar, proteger e salvar os seus filhos quando eles passam por algum perigo. Fui pesquisar um pouco sobre mais dessas proezas e aí li, né, uma reportagem que mencionava um pai que resgatou o seu filho com 6 anos de idade, quando um jacaré mordeu o braço do menino. O pai socou o jacaré até que ele soltou o seu filho, salvando o seu filho. Os homens não são os únicos, como eu disse, né, que agem dessa forma heróica para salvar os seus filhos. Nos Estados Unidos, um macaco hidráulico escorregou e o carro, de mais de 1 tonelada, caiu sobre um jovem. E sem qualquer ajuda, a mãe daquele jovem segurou o carro por 5 minutos, até os vizinhos conseguirem puxar em segurança o jovem debaixo do carro. Por causa do amor pelos filhos, pais e mães são capazes de atos heróicos para salvá-los, e acredito que todos aqui fariam o mesmo por alguém que ama. Guardadas as proporções, assim como nós podemos colocar a própria vida em risco por quem amamos, Jesus, por causa do amor, abriu mão de si mesmo e se submeteu à tentação, ao sofrimento, à dor e à morte para cumprir a sua missão e nos garantir segurança, nos garantir salvação e vida eterna. E é com base nisso que o tema deste ano é por causa do amor. Na semana passada nós iniciamos esta série de mensagens chamada A Essência do Amor, e o que nós queremos é olhar para as ações de Jesus, ações de amor de Jesus, e aprender com ele para vivermos assim também. Jesus é o exemplo, Jesus é o modelo, Jesus é a inspiração para que cada um de nós abra mão de si mesmo e renuncie às tentações em favor de outras pessoas, por amor ao próximo. Por isso, eu quero convidar você a olhar comigo a vitória do amor sobre a tentação humana, tendo como referência a tentação de Jesus. E o meu objetivo aqui é incentivar cada um de nós a renunciar à tentação humana para o bem maior do outro. Renunciar à tentação humana por amor ao próximo. E o título desta mensagem, então, é o bem maior. Então, se você está com a sua Bíblia, por favor,
Abra aí em Mateus capítulo 4, vamos ler dos versos 1 ao 11. Ou, se preferir, a gente acompanha na tela também. Diz assim esse texto: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Em seguida ao seu batismo, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado. E ele foi tentado após 40 dias e 40 noites de jejum. Imaginem, passar 40 dias sem comer, na imensidão e na solidão do deserto, em condições hostis quanto à segurança física e à segurança emocional. Leva qualquer ser humano a estar no máximo da sua fragilidade e no mínimo da sua resistência. Mesmo assim, Jesus ele não foi seduzido pelas tentações que Satanás lhe ofereceu, mas ele foi vitorioso por causa do seu amor por cada um de nós. A tentação, ela foi dirigida aos aspectos da natureza e fraqueza humanas e serve de exemplo para nós. Mostra para cada um de nós que podemos também ser vencedores, podemos também superar as tentações. Mas o que é tentação? E eu convido você a olhar comigo o texto que está na carta que foi escrita por Tiago. Tiago, no capítulo 1, escreveu assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. A palavra grega que é traduzida por tentação é esta palavra peirazo, que significa tentar levar alguém a pecar. Em suma, é um convite para pecar. Simbolicamente, é a mesma ideia de colocar uma isca no anzol e jogar na água para fisgar um peixe. E o peixe, no instinto de satisfazer a sua necessidade de alimento, abocanha a isca e é fisgado pelo anzol, puxado da água e é morto. Assim também, o convite para pecar funciona com cada um de nós. Passamos a ser o peixe, fisgado pelo anzol, por causa da tentação, atraente e sedutora. Quando você é convidado a pecar, quando você é tentado,
tem na sua frente essa isca atraente, sedutora, que se for realizada, que se for acolhida, se transformará no pecado, que gera a morte. E não necessariamente, até pode, mas não necessariamente a morte física, mas a morte espiritual, esse afastamento da nossa intimidade, comunhão e relação com Deus. E as consequências podem ser negativas para você e para as pessoas que estão próximas a você. Por exemplo, um pai que faz uso abusivo de álcool, ou um filho que faz o uso de drogas, o uso abusivo das drogas. Imaginem, e eu acho que vários aqui podem saber o que significa isso, as consequências negativas que isso traz para essa família, para a esposa, para os filhos, ou se é o filho, para os pais, para os irmãos, para as pessoas que o amam. Imaginem as pessoas que não sabem utilizar o dinheiro de forma correta, usam indevidamente o dinheiro, fazendo dívidas, trazendo sofrimento para a família, pelas necessidades que a família acaba passando por causa das dívidas, das compras excessivas ou da falta de controle da vida financeira, gerando falência, levando a família a uma vulnerabilidade. Consequências negativas para a família porque cedeu às tentações e não agiu corretamente. Imaginem casais que acabam tendo relacionamento extraconjugal, a consequência que isso traz para o cônjuge, para os filhos, para a família. Consequências negativas, gera o abandono, afastamento, isolamento e por aí vai, o sofrimento que o pecado traz e indistintamente para as famílias. Jesus, ele foi tentado, mas ele não realizou a tentação e ele não pecou. Jesus era 100% homem. E ao mesmo tempo, Jesus era 100% Deus. A sua natureza divina não o tornava suscetível ou inclinado aos maus desejos. Mas como homem, ele tinha necessidades inerentes à natureza humana, que foram alvo das 3 propostas de Satanás no evento da tentação. E eu quero olhar com você, então, essas propostas relacionadas a essas necessidades humanas. As 3 propostas que lemos no texto vêm ao encontro das necessidades básicas do ser humano. Cada necessidade humana influencia a motivação e a realização do indivíduo. E cada um de nós também é tentado nessas mesmas necessidades. A primeira proposta consistia em transformar pedras em pães para satisfazer sua necessidade fisiológica de sobrevivência. Olha só o que o texto diz: se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus estava há 40 dias sem comer, em jejum. Terminado o seu jejum, ele poderia e ele precisava comer. Era uma questão de sobrevivência. Mas a sua decisão foi de não ceder à proposta do diabo, que consistia em fazer um milagre em benefício próprio. Jesus não fez qualquer milagre para o seu próprio benefício. Se ele fizesse isso, transformar pedras em pães, seria uma resolução ilícita para atender uma necessidade fisiológica, uma necessidade de alimento, mas por causa do amor, Jesus renunciou à tentação para o bem maior de cada um de nós.
Só depois que o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram, dando-lhe o alimento que ele precisava para o seu corpo, para a sua sobrevivência. Essa tentação, ela pode ser ampliada na nossa vida, ampliada para qualquer necessidade fisiológica que você e eu temos. O problema não é ter a necessidade, mas satisfazê-la de forma ilícita e tornar isso então o anzol escondido por trás da isca, pronto a fisgar eu e você. Por isso eu insisto, renuncie à tentação por amor ao próximo. A segunda proposta consistia em atender uma necessidade emocional no que se refere à segurança pessoal. Olha o texto que diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. A proposta de pular da parte mais alta do templo e ser segurada pelos anjos poderia dar a sensação de segurança e proteção. Mas Jesus, ele não veio para ter segurança e proteção. Jesus veio como um homem, como um ser humano, para ser rejeitado, castigado e morto, longe de ideia de segurança e proteção. Esse foi o caminho para a missão dele. Buscar a segurança e proteção significava deixar de cumprir a sua missão. E o diabo usou de uma profecia bíblica do Salmo 91 para maquiar a verdade e dar um aspecto profético e bíblico para esta proposta dele, para a tentação. Olha só o que diz lá no Salmo 91, versos 11 e 12. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus, ele não se deixou enganar. Por causa do amor, ele renunciou à tentação para o bem maior de cada um de nós. Na tentativa de suprir essa necessidade de segurança e proteção, eu e você podemos ser tentados a usar de subterfúgios para nos proteger, ou usar uma justificativa aparentemente boa, ou até uma justificativa bíblica, mas descontextualizada. E no final, acaba sendo aquele anzol escondido por trás da isca. Vejam a importância de você e eu, cada um de nós, renunciar à tentação por amor ao próximo, porque isso pode causar prejuízos para as pessoas que amamos. Terceira proposta, ela veio ao encontro da necessidade espiritual. Consistia em dar para Jesus todos os reinos do mundo e glória, caso Jesus adorasse a Satanás. O texto diz assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Aqui é na Nova Versão Internacional, mas outras versões traduzem essa palavra esplendor por glória. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Era a possibilidade de se tornar soberano, de receber glória em detrimento da soberania e o governo do Deus Criador. Essa era a proposta de Satanás para Jesus. O aspecto espiritual
na nossa vida se refere à relação de cada um de nós com o divino, com Deus. E pode levar a pessoa, cada um de nós, a tentar assumir o lugar de Deus e receber a glória que só pode ser dele, de Deus. Assim como aconteceu com a queda de Satanás, porque o que Satanás, que era um anjo de luz, tentou foi receber toda a glória que era direcionada a Deus. Ele queria roubar essa glória para si. E aí ele foi expulso da presença de Deus. Com esta mesma proposta, Adão e Eva pecaram lá no início de tudo, quando Satanás propôs para ele: olha, não é verdade que vocês não podem comer de nada aqui no jardim? E aí Eva responde: não, a gente pode comer de tudo, a gente só não pode comer do fruto dessa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que se nós comermos deste fruto, nós morreremos. Satanás disse assim para eles: não é verdade, vocês não morrerão. É que Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Tentador, né? Receber este lugar, estar neste lugar, assumir o domínio, o controle, ou a tentativa de, porque é impossível isso. E aí eles comeram deste fruto e se desviaram do amor de Deus, da vontade de Deus. A tentativa de assumir a glória da própria vida, tentar ser Deus, é a essência da natureza pecaminosa. Por causa disso, nós cometemos todos os pecados que cometemos, que são as ações pecaminosas que nós cometemos. Precisamos ser salvos do quê? Dessa natureza pecaminosa, e Jesus veio para nos libertar e salvar desta natureza pecaminosa, para que assim nós pudéssemos ter vitória sobre estas ações pecaminosas. Somos constantemente tentados a receber a glória da própria vida, que deve ser dada a Deus, e esta é a isca que esconde o anzol, quando nós tentamos fazer isso. Por isso eu quero insistir: renuncie à tentação por amor ao próximo. Em todas essas propostas da tentação de Jesus, nós temos um ponto comum. O ponto era encurtar o cumprimento da missão de Jesus em detrimento da cruz. Um atalho fácil para o controle do mundo, para evitar o sofrimento e a morte na cruz. Foi isso que o diabo propôs para Jesus. Se Jesus cedesse, se Jesus sucumbisse à tentação, a sua obra de salvação seria invalidada. Mas, por causa do seu amor por cada um de nós, ele renunciou à tentação. Por causa do amor, Jesus abriu mão das vantagens, dos ganhos, da satisfação das suas necessidades pessoais, entregando a sua própria vida para que o amor tivesse vitória sobre a tentação humana. Assim como somos capazes de renunciar a nós mesmos, colocando a própria vida em risco para salvar uma pessoa que amamos, nós devemos também estar prontos para abrir mão das vantagens, dos ganhos, dos benefícios que a tentação ela oferece. Porque a tentação oferece sim prazer, ganho, benefício, vantagem, mas ela é apenas uma isca para você ser fisgado pelo anzol. Precisamos sim abrir mão de nós mesmos para que não sucumbamos, para que não cedamos
as tentações. E essas tentações, quando concebidas, gera o pecado e a morte, trazendo grandes prejuízos para nós mesmos, para pessoas que amamos e para as pessoas que nos amam. Por isso, eu quero convidar você a olhar para a sua própria vida. Como tem sido com você? Com certeza, eu não tenho dúvida, você e eu somos tentados constantemente. Então eu peço para você olhar para as suas necessidades fisiológicas. Como é que tem sido isso? Será que você tem cedido à tentação de buscar a satisfação do próprio corpo de forma ilícita, comendo de forma demasiada, sendo vencido pela preguiça, ou sendo vencido ou vencida pelas tentações sexuais? Ou será que tem valorizado o acúmulo dos bens materiais para a satisfação das suas necessidades materiais, fisiológicas? Possuir bens não é o problema, mas se isso está prejudicando a sua saúde, se isso está roubando tempo com a sua família, ou a sua comunhão com Deus, aí passou a ser um problema. Passou a ser a isca que traz o anzol escondido. Se você foi fisgado por isso, busque as prioridades corretas. Alinhe a sua vontade à vontade de Deus. Valorize o que Deus valoriza. Vamos pensar nas emocionais, necessidades emocionais. Será que você tem cedido à tentação de se isolar dos seus relacionamentos ou passar uma imagem de alguém que você não é para se proteger da dor emocional e do medo? Essa dor, ela pode ser causada por uma autoimagem distorcida, pelo medo da rejeição, pela angústia da insegurança do futuro. Se você foi fisgado por isso, desenvolva a sua confiança em Deus e no que Ele diz a seu respeito. Pensando nas necessidades espirituais, será que você tem cedido à tentação de assumir o comando da própria vida? Deixando Deus e a palavra de Deus em outro plano? Fazendo a mesma coisa que Satanás fez, que Adão e Eva fizeram? Deus, deixa que eu cuido, deixa comigo. Esquece-se da vontade de Deus e passa a fazer a própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Se você foi fisgado por isso, por essa isca que esconde o anzol, devolva a Deus o comando da sua vida, para que Ele seja o dono e o proprietário da sua vida e das suas decisões. Se somos capazes de atos heróicos para salvar quem amamos, vamos também ser corajosos para renunciar a essas tentações, que podem até trazer algum benefício, mas que no final gera o caos. E vamos fazer isso por amor às pessoas que amamos. Vamos fazer isso por amor ao próximo. Se você já foi fisgado ou fisgada por alguma tentação atraente e sedutora, por maior benefício que isso esteja lhe trazendo, saiba, existe um anzol pronto para te fisgar. Se isso já aconteceu, já foi fisgado, tudo bem, tudo bem. Pode acontecer com cada um de nós, mas nós não precisamos continuar reféns desta situação. E eu quero convidar você a se arrepender, confessar, que é concordar com Deus, que você foi atraído, seduzido e acolheu a esta tentação. E se desenrole dessa armadilha. Peça
ajuda. Nós estamos aqui como igreja, não existe diferença nenhuma entre nós. Estamos todos juntos no mesmo barco. E estamos aqui para nos ajudar uns aos outros a vencer essas batalhas. Vamos nos colocar diante de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, se colocar diante de Deus e examinar a própria vida. Qual é a tentação que tem feito você cair de forma recorrente numa determinada área da sua vida? Senhor Jesus, nós queremos agradecer o Senhor pela sua palavra, agradecer o Senhor pela sua presença, porque podemos ser libertos da armadilha do diabo, das tentações que podem nos aprisionar, porque o Senhor vive em nós por meio do seu Espírito. Queremos pedir que o Senhor esquadrinhe o nosso coração, veja, Deus, se há algum caminho mau em nós e nos guie pelo caminho eterno. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém.